Direito de trabalho, cara, enquanto eu apago, vou conversando contigo, é uma matéria super importante. Eu fiz a minha prova na época que eram 100 questões e eu nunca gostei de direito de trabalho, mas sempre tive facilidade. Eu decorei literalmente as OJs, as súmulas, e na hora da prova é de extrema valia, vocês vão ver. Façam as dicas da professora Andréa. Chega em casa, cara. A gente está 3 semanas da prova. 21 dias. Dá tempo suficiente. Vocês pegarem a CLT, marcar os principais artigos de direito de trabalho, processo de trabalho, e nas OJ, SDI 1, nas súmulas do TST, e ler, e decorar. Se for ver, sempre de qualquer prova, seja FGV, seja CESP, seja prova de concurso público. Primeira fase, galera, o examinador não quer botar algo contraditório, algo que venha dar risco à questão ser anulada. Então, resumindo, o que vocês vão encontrar na prova de vocês? Seja qual matéria for, é letra de lei pura. Então, eu aconselho a vocês, nessa reta final, a ler muito a lei. Lê muito, muito, muito a lei. Todo dia, leia a Constituição. Direito tributário, se vocês perceberem, está na Constituição a parte muito importante, visto que o título 1 do CTN, praticamente, que era o sistema financeiro antigo, está em desuso, hoje em dia está na Constituição. Tem coisas de trabalho na Constituição, civil. Hoje em dia a moda é o direito civil constitucional, o direito de trabalho constitucional. Então, nessa reta final, eu aconselho vocês não ficarem tão presos à doutrina, não doutrina que eu digo, à leitura de livro. Pode ler uma sinopse. Nessa reta final é importante ler o caderno de aula, ler a lei e praticar muito exercício, galera. Pega as provas anteriores. No nosso site, lá no TV Exame de Ordem, vocês podem entrar e ver, no site das segundas fases, tem todas as provas anteriores, tem simulados de primeira fase. Refaçam, refaçam, até literalmente vocês decorarem a letra da resposta. Vocês vão ver que no dia da prova, dia 31, vai ajudar no sentido que vocês já vão ter uma prática para cronometrar o seu tempo, saber ajustar o seu tempo, não perder tempo, que é o mais importante. Mas vamos lá, eu vou falar sobre direito civil, que nem o Rodrigo Bessa, juntamente com o Rodrigo Gil, nós somos da cadeira de direito civil do site Exame de Ordem, mas o Bessa geralmente ele cuida mais da parte de responsabilidade civil, consumidor, família e sucessões. Eu fico mais com a parte geral, parte de obrigações, contratos, reais. Nessa semana eu procurei pesquisar a FGV e as provas anteriores da OAB em si, para analisar o que tem caído sempre, o que há muito tempo já não cai. Então eu fiz o meu roteiro de aula, acho que eu até me empolguei, cara. O pessoal vai me matar, acho que o meu roteiro de aula tem 10 páginas. Porque eu procurei montar essa aula para o aluno recém sair da faculdade. Como é que é esse aluno? É aquele aluno que gosta que o professor explique a lei, explique a doutrina, mas também tem aqueles conceitinhos. E eu então procurei no dicionário jurídico e pegar os conceitos de certas coisas, que é importante às vezes você ter um caderno, você fazer certas remissões, que vai ajudar bastante no estudo de vocês. E para começar o nosso estudo, eu vou falar da mudança da LIC, a Lei de Introdução ao Código Civil, para a LINDB. Essa mudança, se deixar, muita gente não sabe. Ela ocorreu no final do ano passado. Primeiramente, eu creio que o examinador não vai te perguntar o que quer dizer uma teoria sobre LINDB, sobre o que é LIC. Ele não vai te fazer uma pegadinha dessa. Mas é importante você ter uma... pegadinha no malandro fizeram comigo, né? A Azul tá... Trocaram aqui agora. Espera aí, galera. Agora sim. Foi no dia 31 de dezembro de 2010. É a lei 12.000... Deixa eu ver aqui. 12.376. Ela vem falando sobre vários assuntos, dentre eles a mudança
do nome da lei de introdução do Código Civil para a lei de introdução às normas de direito brasileiro. Isso na doutrina causou um certo reboliço, que certos doutrinadores acham que é piegas, é perda de tempo, e a maioria achou que o legislador agiu acertadamente pelo fato de que a lei de introdução, a antiga lei de introdução do Código Civil, hoje em dia a lei de introdução às normas de direito brasileiro, ela não fala, ela é uma lei introdutória ao Código Civil. É uma lei de introdução ao direito, ela fala sobre o Código Civil, mas também fala sobre direito internacional, lei no tempo e no espaço. Então, devido a esses assuntos fora do direito civil, o legislador achou por bem mudar o nome. E eu estava pesquisando, eu vi que a FGV ainda não cobrou, e se eu não me engano tem um tempinho que a banca OAB não cobra a lei de introdução. E tem certos pontos que são bobos, que às vezes a gente não se atenta na época da faculdade. É como o artigo 1º. Artigo 1º da LINDB, Lei de Introdução. O que o artigo 1º diz? Antes de mais nada, só peço que não liguem tanto para minha letra de analfabeto, que não deu tempo de praticar tanta caligrafia. Tá me entendendo? Então me perdoe, eu prometo que até o próximo evento eu vou melhorar. Tem o Instituto da Vacatio Legis. O que quer dizer isso? Quer dizer que o legislador, quando ele edita a lei, ela tem um prazo para entrar em vigor. Na maioria das vezes, a lei já estipula no próprio corpo quando ela vai ter sua eficácia posta à prova, quando ela vai entrar em vigor. 2 semanas, 15 dias. No entanto, algumas vezes o legislador pode ser omisso ou fazer a lei e deixar na própria legislação correr o tempo. Então, quando o corpo da lei não estipular um prazo para ela entrar em vigência, o segundo artigo 1º da lei de introdução, ela terá 45 dias para entrar em vigor. Repetindo, quando o legislador não estipular no corpo da lei quando a lei entrará em vigor, ela entrará em vigor em 45 dias. Para não deixar dúvida, eu vou ler o artigo 1º. É sempre bom acompanhar a lei, galera, como eu acabei de falar. A prova é lei seca pura. Eu vou procurar ler aqui do meu roteirinho os institutos que eu peguei para pesquisar para vocês terem uma teoriazinha maneira, bem estipulada no caderno, como vou ler também a lei para ajudar vocês. Diz assim o artigo 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país em 45 dias depois de oficialmente publicada. Vai no seu artigo e sublinhe esses 45 dias. Aí vocês vão, quando olhar, vocês vão ter... o cérebro trabalha muito com o visual. Vai ser mais fácil para vocês visualizarem e vocês vão se lembrar. Passando adiante, nós vamos falar sobre a revogação. A revogação, ela já está no artigo... Vou falar aqui, se eu vou ocupar muito espaço aqui. No artigo 2º da LINDB. A revogação, e ela está no caput do artigo 2º, ela pode ser expressa ou tácita. Ela vai ser expressa quando uma outra lei vier revogando ela. Seja por hierarquia, critério da hierarquia, vamos supor, uma lei complementar, revogando um decreto, ou pelo critério do tempo, uma lei mais nova, revogando uma lei velha, ou critério material,
uma outra lei vem tratando as mesmas coisas que a lei antiga. E quando essa lei, pelo critério material, geralmente é quando ocorre a revogação tácita. Vocês estão entendendo? Porque ela vai tratar dos mesmos institutos, às vezes trata algo a mais, algo a menos, e nesse instituto que ela vem tratando em igualdade à lei antiga, ela promove a revogação tácita. Assim diz o artigo 2º, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que a outra modifique. Quando essa modifique ou revogue. Nessa hora, aí vem o parágrafo 2º, desculpa, eu errei, não é caput. É parágrafo 2º, parágrafo 1º, desculpa. Porque o caput vem falando de abrogação e derrogação, que também nós vamos falar. Aí vem o parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente a declare. Vocês estão vendo? Expressamente, revogação expressa. Como eu já comentei, nós temos também dentro da revogação dos institutos a abrogação e a derrogação. Fácil, não precisa se assustar não, mas todo mundo já sabe, deve estar pagando mico aqui. A abrogação nada mais é que a revogação total da lei. E a derrogação é a revogação parcial da lei. Como está escrito no artigo 2º, caput. Quando ela vem falando assim no caput, modifique ou revogue, revogue no sentido total é a abrogação. Modifique quando há apenas uma modificação, apenas parte da lei muda. Então, uma revogação parcial. Já o artigo 3º da lei de introdução, para a gente não perder tempo aqui, ela vem falando sobre o princípio da obrigatoriedade. É aquele obrigatoriedade ou da inexcusabilidade. Anota aí também, porque às vezes, numa pegadinha, geralmente o examinador adora botar inexcusabilidade, eu só fico em dúvida. Segundo esse princípio no artigo 3º, ninguém pode se valer de não conhecer a lei para alegar qualquer coisa. É aquele famoso... Ih, eu botei obrigatoriedade. É o princípio da obrigatoriedade. Ah, isso valeu. Minha equipe me ajudou aqui, muito obrigado. Ele diz que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei por não cumpri-la. Aí vem dizendo no artigo 3º, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. E para finalizar a lei de introdução, voltando aqui ao artigo 1º, ela tem duas finalidades, que são muito importantes. Se você tem um código aí, um vademecum, que você estuda, que você já está bem surrado, que você não vai usar na sua segunda fase, escreve nele que é bem legal. O estudo assim me ajuda bastante. Uma função é através da publicação, é fazer com que se divulgue a lei. É para divulgação.
Divulgar a lei. Para que divulgar a lei? Para fazer que a população conheça a lei. Como é que você quer que no artigo 3º, pelo princípio da obrigatoriedade, todos não se excusem de cumpri-la, se você não divulga, você não faz que todos conheçam? E, ao mesmo tempo, para técnica, para que haja um preparo técnico dos operadores de direito, do judiciário, dos juízes, porque o juiz, para conhecer a lei como ele fora do juizado, da magistratura, ele é um ser humano normal, ele é um cidadão. Então, ele, além de aplicador da lei, ele tem que conhecer a lei para que cumpri-la. Então, por isso, ele tem que, ao mesmo tempo, vai ser respeitada a divulgação da lei, para ele aprender a lei, ele vai usar a divulgação para se preparar tecnicamente para usar corretamente a lei no caso concreto, fazer subsunção dos fatos à norma. Passando... já ia me esquecendo, galera. Eu já esqueci de falar repristinação, assunto muito importante. Ainda bem que eu olhei aqui para o meu roteiro. Repristinação, ele se encontra também no artigo 2º e também no parágrafo 1º. É naquela primeira parte que eu li. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria que tratava a lei posterior. Essa parte finalzinha aqui é onde eu falei da revogação tácita. Então, aqui para a parte da repristinação, o que quer dizer repristinação? Deixa eu apagar aqui, que eu já fiz um banzé aqui no quadro. Repristinação. É super fácil, mas se na hora da prova você ficar nervoso, não se atentar, e o legislador vir com uma pegadinha, irmão, que cai na prova assim: uma lei A for revogada por uma lei B, e a lei C revogou a lei B. Nesse fato, a partir desse fato, a lei A voltou à sua vigência. Está certo ou errado, galera? Se você está desatento e não estudou com TV de ordem, pente fino, você ia errar. Por quê? O professor Piccone explica. Se vocês estiverem achando isso aí, porque Piccone, tem 2 Piccone, a gente não é irmão não, tá? Nós somos primos. Família unida, sempre unida. Galera, como é que é a repristinação? Galera, eu estou tão feliz de estar aqui, estou até emocionado, estou errando o quadro. Eu parecia uma criança montando meu roteiro de aula. Repristinação. Por isso que eu montei 10 folhas. Aí o Pedro falou metade, o Bessa falou a outra, ferrou. Não tem mais nada para falar. Estou brincando. Aí, repristinação, o que é? Nós temos a Lei A. Lei A. Entrou em vigor. Depois de certo período de tempo, entrou em vigor a Lei B. Matando a Lei A. Passa-se mais um outro período de tempo, a Lei C revoga a Lei B. Aí você pergunta, volta em vigor a Lei A? A Lei A, pelo Instituto da Repristinação, é vedado que ela volte a vigor tacitamente. O legislador foi bem claro no artigo 2º, parágrafo 1º do artigo da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. A Lei A só volta a vigorar com a queda da Lei B se essa Lei C expressamente falar. Vamos repetir, para ficar bem claro. A gente tem a Lei A, foi revogada para a Lei B. Logo depois, a Lei C revoga a Lei B. Se a Lei C não falar expressamente, galera, grifa, bota caveira, é a fúria,
Teletubbies, qualquer coisa expressamente, é importante, cara. Vai cair na tua prova. Olha o que eu estou falando, o examinador sempre bota essa casca de banana. Se não for expresso, a lei A não pode voltar à vigência. É muito raro isso acontecer. Porque a nossa melhor doutrina fala que... Vou beber uma aguinha aqui que falar cansa, né? Em homenagem ao Emerson. Galera, vou te dizer. TV Exame de Ordem é humilde. Tá vendo esse copo de água aqui? Tá aqui desde a hora do Pedro. Então todo mundo bebeu da mesma água. Todo mundo se beijou hoje. Eu acabei de beber no batom de alguém aqui. Então, galera, repetindo para terminar. A repristinação é quando uma lei revoga a outra, a revogadora é revogada, e a lei que revogou... Ih, isso vai causar confusão na cabeça de vocês. Deixa eu explicar de novo de forma mais sábia. A lei B revoga a lei A, e essa lei B é revogada para a lei C. E para a lei A voltar a ter vigência, a lei C tem que falar expressamente isso. E muito cuidado, eu vou entrar aqui de sapeca em direito constitucional. Efeito repristinatório. É totalmente diferente de repristinação. Anota aí, galera. Repristinação, nós temos 3 leis. Efeito repristinatório, somente 2 leis. O efeito repristinatório ocorre quando o STF, em julgamento de ADIM, hoje em dia o pessoal está querendo chamar ADI, não sei porquê, frescurada, ADIM, decide pela inconstitucionalidade de uma lei, e pela inconstitucionalidade dessa tal lei, a lei revogada por ela volta a ter vigência. Vou explicar aqui para o quadro. Ó. Lei A, revogada por lei B. Você escutou um barulho, foi uma cadeira que caiu com o Emerson. A lei B revogou a lei A. Só que foi para o Supremo uma ADIM. Nessa ADIM, o Supremo matou a lei B. E pelo efeito da decisão do Supremo, ocorreu a repristinação expressamente, óbvio, da lei A. Então, por isso, efeito repristinatório. Repetindo mais uma vez, totalmente diferente de repristinação. Repristinação nós temos 3, lei B matou lei A, lei C matou lei B, expressamente voltou à vida a lei A. Efeito repristinatório. Desculpa, galera, estou com uma gripe danada. A lei A foi morta pela lei B, revogada. Uma decisão em ADIM do STF declara inconstitucionalidade. Da lei B, e por essa decisão, ela retroage e faz voltar à vigência da lei A. Isso é muito raro, eu nem sei dizer exemplo disso. O pessoal falou que eu tenho 10 minutos, mas como eu sou útil, eu sou coordenador, quem manda que sou eu, vou ter que ferir um pouquinho, tá? Até as 9 da noite tá bom. Brincando, galera. Eu vou ser rápido aqui, que nem a Andréia. Vou falar de uma parada muito importante, o direito da personalidade. O artigo 11 do direito ele traz o direito da personalidade. Os direitos da personalidade, galera, eles são imprescritíveis, irrenunciáveis, inalienáveis. Tudo que você souber com um in na frente são os direitos da personalidade. Mais cedo, o Bessa falou que os direitos, os alimentos são renunciáveis, imprescritíveis. Por quê? São os direitos da personalidade. No entanto, o artigo 11 contém uma exceção. A exceção é quando os direitos da personalidade os direitos não são feridos, os costumes da mesma forma. E dignidade da pessoa humana, você pode dispor, você pode alienar esse direito da personalidade. Então, segundo o artigo 11 do Código Civil,
Os direitos da personalidade são inalienáveis, irrenunciáveis, são intransmissíveis, indisponíveis. Por quê? É considerado um direito absoluto. Mas não tão absoluto assim, porque ele aceita essa exceção. Exceção qual? Quando os costumes não são feridos, a dignidade da pessoa humana e a lei, você pode usar da alienação dos direitos de personalidade. E como ocorre muito os direitos da personalidade, problemas com os direitos de personalidade no judiciário? Se você for ver o STJ, o RESP 730, você vai ver o que mais ocorre sobre direito da personalidade, sobre venda, disposição de forma errada, que já fere a lei, é a imagem. O que trata esse RESP? É o caso da Playboy da Maitê Proença, que teve um jornal que quis publicar a notícia que ela ia sair na Playboy e acabou publicando certas fotos de dentro da Playboy. E ela se sentiu ofendida, se sentiu humilhada, ultrajada, e então resolveu entrar com uma ação de responsabilidade civil por danos morais, danos materiais, dizendo que a moral dela foi aviltada pelo fato do Brasil inteiro ter visto ela pelada no jornal. E ela ganhou essa ação. No RESP. RESP. 200... Ih, acabei que eu não completei. 270.730. 270.730. Galera, antes de a gente fazer esse projeto aqui, todo mundo estava preocupado em falar tudo, ainda sobrar tempo. A gente começa a falar aqui e você vê que falta tempo. Então, como eu já estou quase no meu limite, os câmeras estão cansados, eu vou aqui tentar passar certos termos que são importantes para vocês. Quer ver um exemplo? Direitos e obrigações. Direitos e obrigações. Não, antes de direitos e obrigações, eu vou falar validade de negócio jurídico. Requisitos de validade de negócio jurídico. Artigo 104 do Código Civil fala dos requisitos de validade do negócio jurídico. Quais são esses requisitos? Agente capaz, objeto lícito, determinado, determinável e possível, e forma prescrita em lei ou não defesa. Então, para o negócio jurídico ser válido, tem que ser por agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Tem que ser de forma prescrita ou não defesa em lei. Da mesma forma, faz aí uma remissão ao artigo 171 do Código Civil, da mesma forma, que o Código Civil, no artigo 171, fala das causas de anulabilidade do negócio jurídico. Se você for ver, é o oposto. Quando ocorre? Quando, por incapacidade do agente, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, fraude contra credores e... Uma capacidade... são só dois mesmo, confundi. É o oposto do artigo 104. E ensejando os vícios do negócio jurídico, que foi o que está no inciso 2º, no parte final, do artigo 171. Quais são esses vícios? Erro, dolo, fraude contra credores, coação, simulação, galera, saiu no Código Civil de 2002, hein? No dia 16 ele fazia parte dos vícios do negócio jurídico. Hoje em dia não, ele saiu. Só então, dolo, erro, estado de perigo, lesão, fraude contra credores e coação. O erro, o dolo
E a coação é essa moral, que estão do artigo 138 a 151 do Código Civil, são vícios de consentimento do negócio jurídico. Já a lesão e o estado de perigo é considerada pela doutrina como vícios atípicos do negócio jurídico. E fraude contra os credores são vícios sociais. A simulação antigamente entrava nessa, mas hoje em dia ela não está mais no Código Civil de 2002, pois foi retirado dessa parte. Outro ponto que é muito interessante vocês lerem é o artigo 66, que fala também sobre a invalidade do negócio jurídico. É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz, ilícito, impossível, indeterminável objeto. Esse também está diretamente ligado ao artigo 104. Deixa eu ver outros artigos para aproveitar esse meu tempinho que falta. Prescrição e decadência, o Pedro já tratou. Galera, preste atenção em certa diferença entre prescrição e decadência. Na prescrição, você pode renunciar. Você pode renunciar. Como se renuncia à prescrição? A prescrição é renunciada quando, vamos supor, um exemplo. Você tem uma dívida, ela está prescrita, você vai pagar a dívida. O exemplo está no artigo 190 e... Prescrição pode ser alterada. 191. Fala sobre a renúncia. A decadência já não pode ser renunciada. A prescrição ela pode ser interrompida e suspensa. Suspende, ela volta a contar do zero. Interrupção, ela volta a contar de onde parou. Já a decadência, ela não interrompe nem suspende. Só há uma exceção, no caso dos absolutamente incapazes. Outras coisas que são bem importantes é a parte de direito obrigacional que eu falei. O lugar do pagamento e o tempo do pagamento. O tempo do pagamento fica no artigo 331. O tempo de pagamento, salvo disposição legal, em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. O que quer dizer o legislador no artigo 331? Quando o credor e o devedor não ajustam, através no contrato, através da autonomia da vontade, uma data, como vamos supor, você contrata num contrato de adesão à net, telefônica, qualquer tipo de contrato, você marca uma data para você pagar esse seu débito ao credor. Quando você não marca uma data no contrato, o credor pode a qualquer tempo te cobrar essa dívida. E o artigo 333 também é de muita importância, que ele fala que o credor, a qualquer tempo, pode cobrar a dívida no caso de falência do devedor no concurso de credores, se os bens são hipotecados, empenhorados, ou se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito. Esses artigos são muito importantes. Eu preparei muito mais outras coisas para falar, mas na hora acaba que você acha que vai sobrar tempo, não dá tempo, aí você se enrola, aí você se complica todo, mas então... Ah, tá. Estou me sinalizando aqui para dar um beijo para Santa Catarina, Chapecó, Belém, Manaus. Um beijo para o Adailson do chat, para o Manuelzinho, para quem mais? Pessoal para... Da onde? Ibiá, Minas Gerais. Da onde mais? São Paulo, Minas Iácer de Ribeirão Preto. Galera, eu vou terminar minhas dicas por aqui. Eu exagerei profundamente a quantidade de coisas que eu ia trazer para falar com vocês. Nós preparamos uma apostila, nós vamos disponibilizá-la mais tarde no nosso site, na parte de dicas do PB, só botar www.tvexamedeordem.com.br, na parte de dicas do PB. Ali nossa apostila, praticamente todo mundo não conseguiu falar o que queria. Muito obrigado, sabe, por tudo, pelo apoio. A gente fez isso aqui com muito amor no coração. Foi o nosso primeiro evento. A primeira vez que a galera toda aqui literalmente está na internet.
Foi feito com muito amor e carinho, que a gente quer ajudar ao máximo a todos vocês a passarem no exame da ordem. E às vezes, no afã de explicar, de mostrar, a gente deixou de falar certas coisas, se atrapalhou, trocou artigo. Muito obrigado por tudo, mas isso aí, galera, é garra, é determinação, é estudando até de madrugada, sabe, praticando, lendo lei, não descansando, não esmorecendo, tendo fé e determinação que tudo vai dar certo. Pode ficar tranquilo, até mais tarde a gente vai disponibilizar essa apostila com tudo que a gente não falou. E aqui, todo mundo que fez exame de ordem, todo mundo aqui junto. A galera, tu tivesse daqui para caber, todo mundo aqui, junta mais. Agradecendo o apoio que foi dado a vocês. Manda um beijo, um abraço. Até o próximo Peito Fino. Dia 22 de outubro, gabaritando a OAB na Fórum TV. Se eu não me engano, vai ser um valor de R$35. Venha, se você conseguir comprar um presencial, no online compra. Isso aqui foi apenas uma prévia. Nós somos professores surgindo com garra e a galera da Elite vai vir dia 22. Muito obrigado pela atenção, pelo apoio e rumo à aprovação, hein, galera?